Hoje o tema da nossa reflexão é: o seu Deus é um Frankenstein. Quem sabe o que é, quem foi ou quem é Frankenstein? Diga. Zum, zum, zum. Zum, zum. Ninguém? Lembra? Frankenstein, lembra, João? Quando foi lançado o filme, em 1931, você lembra? Lançamento? Não é verdade. Frankenstein não é um monstro. Isso é só curiosidade. Frankenstein é o médico que criou o monstro. E aí o monstro não tinha nome. Mas todo mundo conhece ele como Frankenstein e a gente vai fazer de conta que o nome do monstro é Frankenstein hoje. Foi uma mulher que escreveu, em 1818, escreveu o livro. A história, para quem não conhece, é de um estudante de química, de biologia, de filosofia, etc., de filosofia, anatomia. Ele construiu um monstro horrível em seu laboratório, com pedaços de cadáver costurados e reanimados com uma descarga elétrica numa noite de tempestade. Ele montou o boneco. Ele montou o boneco. E aí uma noite que choveu muito, aí veio um raio e deu zoom, e aí o bicho começou a se mexer. Quando o monstro ganha vida, quem se quiser assistir o filme, é antigão, 1931, o médico começa a gritar: "Tá vivo, ele tá vivo!" E aí ele fala uma afirmação fantástica, ele fala assim: "Agora eu sei como é ser Deus." Ele diz: "Agora eu sei como é ser Deus", porque ele deu vida a uma criatura. Querido, quem é o seu Deus? Qual é o caráter do seu Deus? O que seu Deus quer te ensinar? No que ele quer te transformar? Será que ele se importa com o que você se importa? Será que o seu Deus se importa com o que você se importa? Será que ele te condena? Ele quer se relacionar com você mesmo? Será? Como que o seu Deus quer se relacionar com você? Ele quer te salvar? Como que ele faz isso? Quem disse que ele faz assim? Do que ele gosta? O seu Deus, do que ele gosta? Do que ele não gosta? Que time ele torce? Qual é o poder dele? Quais as fraquezas dele? Ele ainda está vivo? Como é que você sabe que ele ainda está vivo? Quais foram as respostas que você deu na sua cabeça para você mesmo agora? Aliás, você achou resposta para essas perguntas enquanto eu falava aqui? O grande perigo de tudo o que a gente está falando, que eu estou falando aqui, é que assim como na história do Frankenstein, eu acho bonito esse nome, Frankenstein, suas respostas a essas perguntas que eu fiz e as outras que não fiz também, elas são baseadas em ideias de homens e também nas suas opiniões. Você tem que confrontar se essas perguntas que eu fiz para você aqui agora, as respostas a elas são ideias suas, ideias da tradição que você recebeu, ou não. Ao longo da sua vida você foi construindo um Deus com pedaços de conceitos cadavéricos. Ao longo da sua história você foi construindo um Deus com pedaços de coisas. Você foi montando. Você foi ajustando o seu conceito de Deus. Você foi ajustando o seu conceito de Deus conforme as suas necessidades e naquelas ruas sem saída, aquilo que você não teve solução, você tentou buscar uma resposta para aquilo da sua cabeça. Você montou uma resposta. E hoje, se você der um passo para trás, você vai ver um verdadeiro Frankenstein, construído à sua imagem. Um boneco esquisito, monstruoso, que satisfaz o seu anseio de ser Deus.
Se você dá um passo para trás, analisando o Deus que você conhece, eu não estou falando com você, eu estou falando com o irmão do lado. Você dá um passo para trás, você vai perceber, não um Deus verdadeiro. Você vai ver um Frankenstein que você montou pelo seu desejo de ser Deus e de montar um Deus segundo a sua própria vontade. Ao invés de você se moldar à vontade do Criador, você moldou o Criador ao seu caráter. O Deus que você diz que adora, na verdade, é a exata imagem de você mesmo. O Deus que você diz que adora, na verdade, é a exata imagem de você mesmo. Filipenses 3,18 diz que: porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é perdição e cujo Deus é o ventre. Essa expressão Deus é o ventre, eu acho que tem um paralelo no português, que é: fulano tem o rei na barriga. Já ouviu isso? Não acho que é isso, não parece que é isso? O Deus é o ventre, as próprias vontades são o Deus dele. É por quem ele vive, é por quem ele se esforça em ser e em conhecer. E aí o texto diz que se você tem o seu Deus, a seu ventre, as suas vontades como seu Deus, o texto diz que você é inimigo da cruz de Cristo. É o que o texto de Filipenses 3,18 está dizendo lá. Você leia com calma depois. E aí, irmãos, por que eu estou dizendo disso? Porque se existe um lugar de confusão, este lugar é religião. Eu estou dizendo para você, eu estou te levando a pensar, para você dar 2 passos para trás e olhar o Deus que você diz que segue, que conhece, e veja se esse Deus não é um Frankenstein, na verdade, não é um boneco que você mesmo montou com partes separadas, conceitos cadavéricos, como eu falei, de deuses por aí. Você vai, por exemplo, na igreja evangélica, e lá tem o sal grosso e a rosa ungida da macumba. Aí você vai no terreiro, que tem todos os santos da igreja católica lá. Vocês sabiam disso? Sim? Quem aqui já foi no terreiro? Zum, zum, zum foi? Batatão foi? Foi? Se for lá, você tem todos os santos da igreja católica lá dentro. Aí você pega os católicos que acreditam quase todos em reencarnação. Ainda que a doutrina católica diga que não existe. Os católicos acreditam em reencarnação, porque é uma ideia interessante. Aí os espíritas, eles se chamam de cristãos, mas têm Cristo como um bom exemplo e não como o salvador da vida deles. Cristo, claro, não, sou cristão. Um grande exemplo a ser seguido, Cristo. E a Bíblia fala que isso é muito pouco. Cristo é o Salvador, sem Ele não tem salvação. Mas você olha o boneco e começa a achar interessante. Eu sou isso, mas eu vou trazer esse. Corta aquela perna daquele lá, boneco lá e traz para cá, porque eu vou montar o meu Deus aqui. Eu vou montar o meu Frankenstein. Os evangélicos não vão a pé para nenhum lugar, mas fazem campanhas intermináveis, sem a qual não recebem a bênção. Eu pego o pedaço que me interessa, aquilo que eu acredito que seja mais coerente, e jogo o resto que me confronta fora. É mais fácil viver assim. Só que esse Frankenstein que você criou não pode te socorrer no dia mau. Na hora que você precisar, Frankenstein, venha em meu favor. No filme ele não falava, né? É só isso que ele fazia. Por favor, Frankenstein, me ajuda. Irmãos, eu estou falando com a gente, tá? Eu não estou falando de você. Estou falando da gente, para não ficar mal. Eu estou dizendo que esse papo de... Eu não acho que Deus se importe com isso. Você já ouviu gente falar assim? Eu não acho que Deus se importe com isso. Só que essa é a sua opinião, querido. O que a palavra de Deus diz?
Eu não acho que Deus vai condenar pessoas a uma eternidade no inferno. Essa também é a sua opinião. É o seu Frankenstein. Eu acho que todos são filhos de Deus. Sua opinião. Seu boneco. Monte ele como você quiser, você tem esse direito. Mas recorra a ele, e não ao Criador quando precisar. Eu acho que eu pago meus pecados indo a pé para algum lugar, ou sendo alguém bom, ou dando dinheiro na igreja, ou repetindo a mesma reza até que aquilo me entorpeça por alguns instantes. Essa é a sua opinião, esse é o seu projeto de Deus. É o seu Frankenstein. Eu acho que eu sou uma pessoa boa. É a sua opinião. E de um monte de gente também que acha que sobre si mesmo ser bom, mas é a sua opinião. Eu acho que eu morro e volto. Eu acho que o Papa é o representante de Deus na terra. Eu acho que quem me viu passar pela prova e não me ajudou vai ver a minha vitória. Acho que um desejo devasso é quitado por 3 Pai Nosso e 5 Ave Maria. Acho que São Longuinho tem um prazer estranho por pessoas pulando. Acho que para curar soluço, nada melhor que um fio de cobertor na testa. Acho que o meu aniversário está chegando e faz tempo que não tem festa surpresa. Só a dica aqui. Acho estranho o Corinthians ter 2 mundiais e 1 Libertadores. Eu acho estranho. 2 mundiais e 1 Libertadores não dá. Eu acho que posso melhorar na minha própria força e assim alcançar o favor de Deus. E aí eu digo para todas essas, essa é a sua opinião, esse é o seu projeto de Deus, é o seu Frankenstein. Como diz o pastor Eros, não adianta você pagar um seguro automotivo a vida toda e quando você bater o carro, o seguro simplesmente não existe. Faz sentido isso para você? Faz sentido você pagar a vida inteira, todo ano, o seguro do carro e o dia que você precisar, daqui 15 anos, você liga para o seguro e só dá caixa postal. Simplesmente não existe. Não adianta você basear, colocar a sua segurança em coisas que não existem. Que simplesmente não existem. É o eu acho, eu sinto. Eu comi uma feijoada à noite, tive um sonho e vou caminhar por esse sonho que eu tive. Você também, como diz o pastor Eros, você não tem mais idade para isso. Você não tem mais idade. Como diz Leonard Ravenhill, está ficando tarde e está ficando sério. Você não tem certeza que semana que vem você está aqui. Você vai continuar alimentando o Frankenstein na sua vida? Quando você precisar dele, esquece. Não dá para brincar com o assunto mais importante da sua vida. Não dá mais para depositar todas as suas fichas nas suas conjecturas a respeito do Criador. Está na hora de entender o que o Criador diz sobre você e sobre si mesmo. Está na hora de você sair do trono da sua vida e perguntar: quem eu sou mesmo, Criador? Porque você se achar bonzinho, você se achar bonitinho, você achar que você merece. Eu ouço tanto isso, irmão, só eu? Não, eu mereço. Estou trocando de carro agora porque eu mereço. Você merece o inferno, irmão, que a Bíblia fala. Tudo que você ganha é pela graça, e Deus nos enche de mimos. Uma irmã falou, se curou, amém. Se não curou, também Ele continua sendo Deus. Está na hora de você descer do seu pedestal, o pedestal da sua vida, e perguntar: Criador, quem eu sou? E mais, Criador, quem você é? Porque eu não aguento mais esse monstro dentro de casa. Eu não aguento mais alimentar esse bicho que eu chamo de Deus.
que tem um pedaço de cada ensino, de cada coisa que não faz sentido nenhum. Ideias de homens, e eu formatei, e eu estou alimentando, e ele, quando eu vou orar com ele, ele fala, só isso. O que Deus diz sobre você, querido? Infelizmente, o tempo nosso já está enforcado. E não vai dar tempo para a gente conversar sobre por que a Bíblia é a palavra de Deus. Amanhã ninguém trabalha. Quem trabalha aqui amanhã, diga amém? Daniel. Mas vai atrasar um pouco, não tem problema não. Se a gente começasse o culto às 19 vezes 18, eu ia terminar uma hora mais tarde. A gente precisa confrontar e entender por que a Bíblia é a palavra de Deus. Tem grandes argumentos. No Evangelho Simples a gente tem um direto ao ponto lá, que eu fiz 10 minutinhos sobre por que a Bíblia é a palavra de Deus. Acho que vale a pena você assistir. Mas no fim das contas, para quem crê, nenhum argumento é necessário. Para quem não crê, nenhum argumento é suficiente. Você pode falar todos os argumentos grandes científicos, mas vai ser uma questão de fé, e é uma fé que vem do Criador. Mas o que a Bíblia diz, o que Deus diz sobre você? Você se arrisca a dizer alguma coisa? Uma vez eu estava no Hípico Dirceu. Na época eu fazia de Hípico Dirceu só eu e o Dirceu. Era eu, a Mônica, o Dirceu e a Kátia. E hoje ele é pastor lá, quem não conhece o Dirceu, é pastor da igreja de Tremembé. E aí ele falou assim, Lucas, você fica falando aí da gente, que a gente não vale muita coisa. Qual é a base bíblica para isso? Eu falei, tem um monte. Mas aí ele me chamou um texto, não precisa... vamos abrir Isaías 41. Que aí eu acho que é pior do que eu achava que era, Sandrão. Eu achava que eu era ruim, mas nem tanto. Isaías 41, versículo 24. Isaías 41, versículo 24 diz assim: mas vejam só, vocês não são nada, e as suas obras são totalmente nulas. Detestáveis é aquele que os escolhe. A minha versão fala assim, outra versão que eu li, vocês são nada, aliás, vocês são menos que nada. E aí, deixa eu falar para você. E aí você vem e vai discutir com o Criador. Mas eu não quero falar dele ainda não. Mas vamos entender o que a Bíblia fala sobre você. Que a Bíblia fala, a gente acabou de ler, que você não é nada. Presta atenção. A gente vai chegar junto a conclusões aqui. Primeiro texto, você não é nada. Não precisa abrir Romanos 3,10, fala assim... não existe ninguém justo, não tem ninguém bom. Quem aqui já achou no passado que era bonzinho? Diga amém. Quem já falou assim, eu não mato, eu não roubo. Sempre que eu posso, eu ajudo os outros. Mentira, não ajuda não. Já viu que isso é mentira? Não, eu sou bom, eu não mato, eu não roubo. Eu sempre que eu posso, eu ajudo. Não é verdade. Direto tem gente precisando e você não ajuda. Não, eu não penso mal de ninguém. Mentira, pensa mal sim. Está pensando de mim agora. Quase ninguém. É como diz o pastor Lulu Santos, né? Não desejamos mal a quase ninguém. É honesto isso da parte dele. Aliás, eu lembrei disso agora. É engraçado isso assim. Deus não vai me condenar porque Deus conhece meu coração. É exatamente porque Deus conhece seu coração que Ele vai te condenar. É exatamente por isso, que Ele sabe que você não é bom. O texto está dizendo que não existe nenhum bom, Romanos 3,10. Marcos 7,20, pode abrir, eu vou estourar uns 5 minutinhos só no máximo. Marcos 7,20. E continuou Jesus dizendo,
O que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios e os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro de você e te torna impuro. Você está falando com um cara, você não está falando comigo. É o Senhor Jesus, o Criador de todas as coisas, que está dizendo que do seu coração é que brotam essas coisas aqui. E você vem com essa cara de pau, essa cara deslavada e dizer que Deus conhece o seu coração, por isso vai para o céu. E eu não estou falando de você só, estou falando da gente. Todos nós somos iguais. Praticamos o mal, maquinamos o mal. Eu sempre quando cito isso, eu gosto de citar o Chico lá do Hippie de Guará. Ele foi tão honesto nessa afirmação que eu falei, eu sempre quando eu for citar isso, eu vou falar a ele. No meio do Hippie ele falou assim, Lucas, é mais do que isso. É mais, eu planejo o mal, eu maquino o mal. Eu fico pensando assim, o que eu posso fazer para aquele cara saber quem que ele é de verdade? O que eu posso fazer para dar o troco naquele cara? Nós somos assim. Pensamos o mal, fazemos o bem para sermos reconhecidos pelos homens ou para se sentir superior às pessoas. Já vi tanta gente ajudar a gente para se sentir superior a ela. O Sandro está precisando de dinheiro. Eu vou ajudar o Sandro para... Eu tenho para ajudar. Eu tenho para ajudar ele. Ele não tem, eu tenho. Se deu mal. Ou para se sentir superior, ou para se sentir bem. O cara que ajuda o outro e vai dormir e fala assim, cara, eu sou uma delícia. Eu sou muito bom, cara. Você está entendendo que se você faz isso, estou falando sem Jesus, depois de Jesus as coisas vão mudando. Quando você faz isso, você não ajuda o outro pelo outro, você ajuda o outro por si mesmo. Na verdade, você está ajudando o outro por um sentimento egoísta de se sentir bem, se sentir superior ou pisar naquele que você está ajudando. E aí tem um ministério que chama Calcinha Preta, que fala, você não vale nada, mas eu gosto de você. Quem que já conhece hino? Esse é o que o Senhor Jesus está dizendo, você não vale nada, mas eu gosto de você. Aliás, a segunda parte da música é como se o homem dissesse, né? Tudo que eu queria era saber por quê. Não é isso? Não vou cantar. Chama o pessoal da banda, vamos cantar aqui. Tudo o que eu queria era saber por quê. Tudo o que eu queria era saber por quê. E essa, como eu falei no louvor hoje, essa é a parte do Evangelho que eu não consigo explicar e não vou conseguir nunca explicar, que é por que Jesus se entregou na cruz por alguém como eu. E olha que eu me conheço. E também tem uma frase muito boa que é, se for falar mal de mim, me chama porque eu sei coisas terríveis ao meu respeito. Por que Jesus se entregou numa cruz? A gente perde a referência do que é a crucificação. A gente, por falar muito, por dizer sempre isso, por ver a figura de um Jesus com fralda na cruz pendurada a vida inteira, a gente perde a referência do que é. Eu vou trazer um São Bernardo aqui, um cachorro, e vou parafusar ele na parede. Eu vou furar com uma furadeira a pele dele e vou botar uma bucha, um parafuso, e vou deixar ele vivo, respirando, pendurado na parede. É uma cena dantesca, uma cena horrorosa que te acostumou a falar de Jesus. Eu estou falando que o Deus que a gente vai falar daqui a pouco, que te ama, se esvaziou e passou por essa morte, foi pendurado na cruz por você. E a cruz era sua, era para você estar pendurado, porque você é um miserável pecador assim como eu sou.
Eu não vou explicar nunca por quê que ele fez isso. A palavra de Deus diz que foi por amor. Só que é um amor que eu não tenho. É um amor que eu começo a conhecer desde o dia que eu conheci Jesus. E que está muito longe de entender. Porque eu não faria isso por mim. Não faria por você e você não faria por mim. E você não faria para pessoas como você. Romanos 5:8. Vamos abrir, que é um texto que é uma paulada. Romanos 5:8 diz assim: mas Deus prova o seu... Vocês estão com o texto aberto aí? Mas Deus prova o seu... Por quê? Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele foi te resgatar quando você estava lá na rodoviária fazendo programa. Eu não estou falando de forma genérica. Ele foi te resgatar quando você estava cheirando uma carreira. Eu estou piorando o exemplo para de repente fazer sentido. Ele te amou quando você não tinha nada para oferecer em troca para ele. Você não tinha e você não tem. Se você não tinha antes, hoje não, continua não tendo. Se você tem alguma coisa que você pode devolver para Jesus hoje, é porque Ele te deu. Por que você fica se gabando das coisas que você tem, se foi Deus que fez assim? Não precisa abrir, versículo Colossenses 1:13 fala: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Cadê aqui quem, assim como eu, estava no reino das trevas? Diga amém. Isso foi a nossa experiência. O que significa estar no reino das trevas? Reino, reinado. O que significa isso? Existe um reinado, não é físico, é espiritual, onde as pessoas que estão neste reino fazem o que o seu Senhor manda. Quem é o Senhor do reino das trevas? Jesus fala isso. Jesus fala: sabe por que vocês não entendem o que eu estou dizendo para vocês? Porque vocês só fazem o que o pai de vocês fala para vocês fazerem. Aí os fariseus falam assim: o nosso pai Abraão? Jesus fala: não, o diabo. Você só faz o que o diabo quer. Reino das trevas. E aí o texto de Colossenses fala: porque ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu Filho amado, o reino do Filho do seu amor. É pouco para você isso? É pouco para você isso? Ney? Só existem dois reinos, de luz e de trevas. Na luz vivem aqueles que se renderam ao senhorio de Jesus. Ainda que falhos, buscam viver como o Mestre quer. Nas trevas é o lugar onde nascemos e precisamos que o Criador, sem razão aparente, nos tire dessa escravidão e nos transporte para o reino do Filho do seu amor. Por que que ele te tirou do lago de esgoto que você vivia? Não sei. Mas o texto diz que ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você está entendendo quem você é? Você está entendendo que você não vale nada mesmo, assim como eu? Você está entendendo que se não fosse uma ação pela graça de Deus, misericórdia de Deus, amor de Deus, você continuaria indo para o caminho pelo qual você estava indo quando você nasceu, que é o inferno. Não existe nenhuma outra razão para você ser salvo, a não ser pela graça de Deus. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. João 3, 17 a 19. A Bíblia falou isso. Tirando Jesus,
Alguém aqui ainda se considera bonzinho? João? Tem cara de bonzinho, João. Mas a Rosana fez uma cara de só cara mesmo. Isso é o que o Criador disse a respeito de você. Mas o que é que o Criador diz a respeito de Jesus? Porque senão, se a gente não ficar com as afirmações do Criador, a gente está ainda abraçando Frankenstein. O que é que o Criador diz a respeito de Jesus? E aí eu queria abrir com vocês esse texto de Colossenses ainda, se for com ele aberto. Colossenses 1, versículo 15. Criador, quem é Jesus? Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus. Essa era a nossa situação antes de Jesus morrer na cruz por nós. Antes, vocês estavam separados de Deus em suas mentes. Eram inimigos por causa do seu mau procedimento. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-lo diante deles santos, inculpáveis e livres de toda acusação. Querido, é um amém melhor. É muito melhor. Se você entendeu quem você é, se você entendeu o que o Criador diz sobre você, e não o seu boneco, se você entende agora que Jesus é a imagem do Deus invisível, Jesus é quem carnifica, qual é a palavra? Materializa. Jesus é quem materializa tudo o que Deus é de uma forma que a gente consiga entender. Se você entendeu que Jesus te amou sendo você o que você é, sobra espaço para você entender ou achar que você é salvo pelas coisas que você faz? Cássia, sobra não? Não. Tem um sermão de um pregador, um cara lá de San Diego, muito conhecido, e é um dos textos que eu queria ter escrito. Ele, não sei se vocês têm música que é assim, tem umas músicas que eu toco, falo assim, podia ter sido eu que tinha, né, que compus essa música aí, né? Podia. Esse é um texto que eu falo assim, cara, eu queria ter escrito isso. E aí eu vou ler sobre quem é o meu rei. Quem é o seu... Lembra a pergunta inicial? Quem é o seu Deus? O que ele gosta? O que ele quer fazer por você? Eu queria ler esse texto com você, que você prestasse atenção para a gente encerrar hoje. Meu rei é Jesus. Você pode ir dando amém se quiser, tá? A Bíblia diz que ele é o rei dos judeus, ele é o rei de Israel, ele é o rei de justiça, ele é o rei dos séculos, ele é o rei dos céus, ele é o rei da glória, ele é o rei dos reis e ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei.
Bem, eu me pergunto se você conhece o meu rei. Você conhece? Não tente me enganar, você sabe quem é o meu rei? Davi disse que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Meu rei é o único de quem não há meio de medida que possa definir seu amor e seus limites. De longe não se pode vê-lo através de um telescópio. Nenhum obstáculo pode impedi-lo de derramar a sua bênção. Ele é duradouramente forte, ele é totalmente sincero, ele é eternamente firme, ele é imortalmente gracioso, ele é imperialmente poderoso, ele é imparcialmente misericordioso. Esse é o meu rei. Ele é o Filho de Deus, ele é o maior fenômeno que já atravessou o horizonte desse mundo, ele é o salvador do pecador, ele é a peça central da civilização, ele está sozinho em si mesmo, ele é honesto, ele é único, ele é incomparável, ele é sem precedentes, ele é supremo, ele é preeminente, ele é a mais grandiosa ideia da literatura, ele é a mais alta personalidade da filosofia, ele é a doutrina fundamental da teologia histórica, ele é a necessidade carnal da religião espiritual. Esse é o meu rei. É o seu rei. Você conhece o meu rei? Ele é o superlativo de tudo bom que você pode escolher para chamá-lo. Ele é o único capaz de suprir todas as nossas necessidades simultaneamente. Supre a minha e supre a sua. É o único que pode fazer isso. Ele supre força para o fraco. Ele está disponível para o tentado e provado. Ele compadece e ele salva. Ele é o Deus Todo-Poderoso que orienta e mantém todo o seu povo. Ele cura o doente. Ele limpa os leprosos. Ele perdoa os pecadores, ele concede graça aos devedores, ele liberta os cativos, ele defende os fracos, ele abençoa os jovens, ele serve o infeliz, ele estima os idosos, ele recompensa o diligente e ele embeleza os mansos. Este é o meu rei. É muito Deus isso, gente. É muito rei. Você o conhece? Bem, meu rei é a chave do conhecimento. Ele é a fonte da sabedoria. Ele é a porta da libertação. Ele é o caminho da paz. Ele é a estrada da justiça. Ele é o caminho da santidade. Ele é o portal da glória. Ele é o mestre dos poderosos. Ele é o capitão dos conquistadores. Ele é a cabeça dos heróis. Ele é o líder dos legisladores. Ele é o superintendente dos vencedores. Esse é o meu rei. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Sua promessa é certa. Sua luz é incomparável. Sua bondade é ilimitada. Sua misericórdia é eterna. Seu amor nunca muda. Sua palavra é completa. Sua graça é suficiente. Seu reinado é justo. Seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Eu gostaria de poder descrevê-lo para você, mas ele é indescritível. Esse é o meu rei. Ele é incompreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Esse é o meu rei, é o Senhor Jesus. Estou chegando para te dizer isso, que o céu dos céus não pode contê-lo, muito menos um homem explicá-lo. Você não pode tirá-lo da sua mente. Você não pode soltá-lo das suas mãos. Você não pode sobreviver a ele e você não pode viver sem ele. Os fariseus não o aguentavam, mas descobriram que não poderiam detê-lo. Pilatos não achou culpa nele. Herodes não pôde matá-lo, a morte não pôde lidar com ele e a sepultura não pôde detê-lo. Este é o meu rei. Ele sempre foi e sempre será. Eu estou falando sobre o fato de que ele não teve antecessor e não terá nenhum sucessor.
Não há ninguém antes dele e não haverá ninguém depois dele. Você não pode depô-lo e ele não vai renunciar. Este é o meu rei, esse é o seu rei, deveria ser o nosso rei. Teu é o reino e o poder e a glória. Todo o poder pertence ao meu rei. Teu é o poder e a glória. Tentamos conseguir prestígio, honra e glória para nós mesmos, mas a glória é toda dele. Sim, teu é o reino, o poder e a glória para sempre, sempre, sempre. Quanto é esse sempre, para sempre, sempre, sempre. E quando você passar com todos os de sempre, então ele ainda vai estar lá. Este é o meu rei. De posse de tudo isso, querido, entendendo quem você é e entendendo quem é o Criador, não está na hora de botar o Frankenstein para correr. Não está na hora de parar de criar um Deus à sua imagem, em cima daquilo que você acha, que você pensa, que você sente. E na hora de ter um encontro com o Criador, nu, não fisicamente, nu é despojado de todas as suas falsas seguranças, os seus achos e etc. Porque o que você pensa nunca será suficiente perto da glória que o Senhor Jesus tem. E a salvação é pela graça, e é nessa graça que nós confiamos. O meu rei, o rei da glória, apareçam portais eternos, porque o rei da glória está chegando. Aliás, ele está chegando mesmo, está próximo. Nosso encontro com ele está próximo. Eu queria que você fechasse os olhos para a gente orar. Senhor Jesus, diante da tua palavra, diante da sua exortação, nós nos colocamos figuradamente de joelhos e dizemos que nos perdoe, Pai, pelas loucuras, pelos pensamentos, por aquilo que a gente conjecturou sobre você e na verdade eram nossos pensamentos, nossas ideias. Senhor Jesus, te peço pela tua misericórdia, Pai, que essa relação que vem pela total impossibilidade e incapacidade nossa, entendendo isso, a relação que vem com o Criador, nesses parâmetros que nós acabamos de ler, que este irmão escreveu, que isso venha sobre todos nós aqui, Pai. Que a convicção de quem nós somos venha sobre nós nessa noite, Pai. Que o teu Espírito, que a palavra de Deus diz que é o teu Espírito que nos revela isso, que ele nos dê essa convicção de que nós somos maus, Pai, que nós precisamos do Senhor, que não existe bondade em nós, e que o Senhor, não é que o Senhor tem bondade, o Senhor é a bondade, e por essa bondade, pela graça, e pelo amor, e pela misericórdia, nos resgatou e nos trouxe de volta. E nós só queremos ter olhos para o Senhor, Pai. Nós queremos parar de olhar para nós mesmos, Senhor. Nós queremos parar de viver a vida segundo o prisma de um Deus que nós formamos, mas viver a vida segundo a sua ótica, segundo o seu jeito, a maneira como você nos ensina e nos transforma. Em nome de Jesus, Pai, que essa noite seja um marco para todos nós, Pai, aqueles que já te conheciam e te conhecem. Que seja de fato um momento de os olhos, as escamas dos olhos caiam um pouco mais e nós possamos ver um pouco mais quem o Senhor é. Essa definição toda, Pai, esse texto todo ainda não te define, Senhor. Que nessa noite a gente tenha essa compreensão e ensina. Entre nós aqui existe alguém, Senhor, que ainda não teve um encontro real com o Senhor. Que nessa noite aconteça de uma forma sobrenatural, Pai. Nós oramos uns pelos outros agora, pelos irmãos que estão à nossa roda sentados,
para que o Teu Santo Espírito venha e converta o nosso coração, e que convicção de salvação venha sobre todos nós, Pai. Que o medo da morte vá embora, e que a certeza de que a morte foi vencida venha sobre todos nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, são coisas que estão fora da nossa compreensão, da nossa alçada. Nós precisamos de uma revelação Sua. E em cima disso, nos apequenar, Pai. Em cima disso, simplesmente entender que a nossa posição é de joelhos aos Seus pés, de joelhos em frente ao trono, ao Seu trono, dizendo, Pai, como a Tua palavra diz, que um dia todo mundo vai dizer que o Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós queremos fazer isso já antes. Queremos fazer hoje aqui já isso. Em nome de Jesus, nos dê compreensão dessas coisas, Pai. Nós te amamos dentro da nossa limitação, queríamos amar muito mais. Nós te adoramos dentro da nossa limitação, nós queremos te adorar muito mais. Nós te louvamos, mas somos limitados, Pai. Queremos te louvar de uma forma muito mais coerente, Senhor. Nos ajude, que nós queremos ser melhores. Não para a nossa glória, mas para a Sua glória. Para que o mundo saiba e perceba que existe um povo transformado, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Faça isso em nós, através de nós. Em nome de Jesus.